Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. E o vídeo de hoje, gente, é para falar sobre as cores das minhas suculentas, para responder um comentário de uma pessoa que perguntou por que que as minhas suculentas são todas coloridas. Olha, as minhas suculentas não são todas coloridas. Você pode ver aqui, ó, tem uma Acaulis, não é colorida. Ela fica colorida, mas ela não está colorida. Tem essa híbrida de Blue Prince, a Crispate Beauty também não é colorida, é uma suculenta branca. Tem também a Peperomia Ferreirai, que também não é colorida, é uma suculenta e ela é totalmente verde, parece mesmo umas vagens de feijão. Tem a paraguaiense, a famosa paraguaiense, que também é uma suculenta que ela pode ficar colorida. Quando eu encontrar aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplar colorida, mas não é sempre que fica colorida. Essa, por exemplo, pega sol, ela já chegou a queimar as folhas de tanto sol e elas não estão coloridas aqui. Às vezes elas ficam coloridas, eu acho que o motivo é quando está frio, mas não é sempre que elas estão coloridas. Então, nem todas as minhas suculentas são coloridas. Porém, quando eu compro as suculentas, eu procuro escolher aquelas que ficam coloridas. Às vezes, mesmo a gente comprando a suculenta que está na sombra, que tá lá no garden, tá lá no supermercado, a gente percebe que ela vai ficar colorida, porque sempre tem umas nuances assim, de cor. Esse Eônio Kiwi, gente, não tá com filtro, ele está realmente vermelho. É uma suculenta que muda de cor sempre, às vezes fica muito vermelho, às vezes fica amarelo, às vezes fica rosa e às vezes fica verde. Mas o meu tem ficado sempre colorido, às vezes nem tanto, às vezes tanto. Hoje ele tá bem colorido. Tem dia na parte da tarde que ele fica mais colorido, tem dia na parte da manhã, como é o caso agora, que eu estou filmando de manhã, ele está bem colorido, com miolo amarelo e as bordas bem vermelhas. E a pessoa que falou isso, na verdade, ela foi até num vídeo que apareceu esse eônio e também esta Calanque Vivian, que tá sempre vermelha aqui. O eônio kiwi é mais comum a gente encontrar ele nessa parte variegada dele amarela, mas quando ele é cultivado ao sol, ele fica vermelho ou então fica rosa. A Calanque Vivian cultivada ao sol fica sempre vermelha, mas se você cultivar ela onde que não tem muito sol, ela também vai ficar verde. Pode ficar com algumas com a borda vermelha, mas não é tanto. Essa daqui é uma Mauna Loa, a Mauna com verrugas, e ela também é uma planta que é comum ficar colorida. Tem aqui também mais um arranjo de paraguaiense que está pegando o sol, fritando no sol e não está nem um pouco colorida. Tem uma jade, mini jade, que está no mesmo ambiente e ela está com um pouquinho as bordas coloridas. A garrafa aqui de Letícia também está colorida. Letícia fica bem verde quando não pega sol. Esta é uma Calanque prolífera. Ela também fica colorida ao sol, mas fica muito verde se não tomar tanto sol. Então, eu posso dizer para você que perguntou aí por que todas as minhas suculentas são coloridas. Na verdade, não são todas, mas as que estão coloridas é por causa do sol. Essa Crassula Capitella Campfire é uma planta que fica muito verde se não pegar tanto sol. Mais uma bolinha aqui de paraguaiense no sol pleno e não está colorida. Aqui tem o Sedum Palmeri, que tem uma parte colorida e uma parte verde. Porque essa parte que está colorida era uma parte que estava no sol pleno. A colher de cobre está aqui no sol pleno também. Olha como que ela é colorida, ela bem cobre mesmo. É uma suculenta que precisa de muito sol para ficar bonita, assim. Ela precisa de vasos grandes, né? À medida que ela vai crescendo para poder desenvolver bem. Essa floriu pela primeira vez. Não cortei a haste, eu quero ver o que vai acontecer. E tá bem colorida. Mas, ao decorrer aqui, eu vou mostrar para vocês as que não estão coloridas. Como, por exemplo, as minhas jades, que estão no mesmo ambiente
e também não estão coloridas. As jades ficam vermelhas ao sol, mas ela precisa de muito frio para ficar vermelha. Esta é eu chamo de Beatriz, né? Mas não sei se parece. Então, na dúvida, todas são Beatriz que tem essas pontinhas vermelhas aqui. Também tá bastante coloridinha as pontas, essa calanque tá colorida. O Sedum Trelesi não é colorido aqui, não está colorido. McDougall, é uma Echeveria McDougall super colorida, mas ela pode ficar verde também. Está aqui colorida pelo sol. A gente já está saindo do inverno, provavelmente não terá mais frio e provavelmente vocês verão vídeos meus comendo suculentas coloridas. Este é um vaso com Fantôme paraguaiense, que também não estão coloridas. Aqui é o Sedum Luz Balmeriano, Firestone, tudo colorido. Letícia também tá colorida. Já tá desbotando, né? Já tá passando frio. A Letícia, ela precisa de sol e muito frio para ficar bem vermelha. Sedum Rubro Ticton com Momoca. Bonalisa é uma suculenta que fica sempre colorida também quando está cultivada ao sol. As Malnas em geral. Esse aqui é um Eônio Kiwi que está na bacia, ele está praticamente albino, ele não tá só, ele tá vermelho, ele tá rosa e ele tá um amarelo bem clarinho, ficando bem albino mesmo, ele não sei por qual motivo. Ele tá perdendo toda a clorofila, isso pode também indicar um problema, eu tô observando para ver se começar a ficar feia, é porque tá algum problema na raiz. Aqui nessa parte tem um sombrite vermelho, que acontece às vezes, dependendo da hora do sol, que ele causa um reflexo sobre as plantas, mas não é como se fosse olhar por um óculos vermelho. Então, costuma ficar com substrato vermelho, mas nesse horário de manhã não interfere nas plantas. Então, essas cores que vocês estão vendo são as cores das plantas mesmo, mas no substrato, no chão, vocês podem ver aí que tem um reflexo aí, que é o sombrite vermelho. Não dá para eu filmar mais durante o dia com o sol, porque aí tem momentos que a suculenta branca ela fica como se ficasse toda lilás, muda muita cor assim para filmagem, mas não é o caso agora. Quando acontece isso, as suculentas eu acho que fica bem feia na hora que tá com reflexo do sombrite, porque faz uma mistura, né, de cor e acaba que atrapalhando as imagens. Mas aqui o que eu tô percebendo é que tá tudo ok, apesar do substrato parecer que está um pouco avermelhado. Essa aqui é uma Mahogany, é uma suculenta também bem colorida. Tem aqui a Equador, que também fica colorida. Mas essa aqui é uma Malna francesa, que também está colorida. Mas eu tenho essa Gisele, que também não é uma suculenta que está colorida. Ela tá com as nuances no miolo, mas ela só fica um pouquinho colorida, como se fosse tipo a pele, quando é à noite que faz muito frio. Mas no outro dia vem o sol e ela volta ao normal. Então, é uma suculenta que nem sempre está colorida. Esta Eloy Mellow Yellow também é uma suculenta que fica na cor amarela, porém essa aqui não está colorida, mas essa aqui já está bem amarela. Então são a mesma espécie, praticamente no mesmo ambiente, né? Uma tá do lado da outra e uma ficou mais colorida. Tem essa Paetente Frios que tá super colorida, uma planta da coloração bem vermelha, um vermelha vinho. Tem aqui a Peruvian Rose, que também é uma planta que fica com coloração mais um lilás, assim, mais rosado. Então, essa coloração, às vezes eu costumo mostrar mais as suculentas coloridas, porque como eu gosto das coloridas, acho mais bonita. E geralmente eu faço vídeo quando eu percebo que elas estão bem coloridas. Mas quando não estão coloridas também, né? Eu continuo fazendo vídeo. Mas nessa época, é uma época que as suculentas ficam, da maioria das pessoas que cultivam ao sol, elas ficam coloridas por causa do inverno aqui no Brasil. Aqui vocês podem ver que tem aqui que está colorida e que não estão coloridas no mesmo vaso.
Mas a maioria das minhas suculentas realmente elas têm potencial para ficarem coloridas, porque foi uma escolha minha de querer comprar apenas as suculentas que ficam coloridas, mas eu também gosto muito das suculentas brancas. É, aqui tem Lovely Rose, que é uma suculenta que não fica colorida nunca. As suculentas brancas, aqui eu tenho uma bacia de Calha-Argentea, tem também Runione, são suculentas sempre brancas, não são coloridas, mas são suculentas muito lindas também. Uma paniculata aqui também, que não é uma suculenta que fica colorida, pelo menos aqui nunca ficou, acho que não fica. Gente, o sombrio já começou a dar uma atrapalhada aqui, já tá dando um estragão na imagem aqui, mas dá para vocês perceberem. Tem aqui uma Letícia que está verdinha, não está colorida. Perle é uma suculenta que fica sempre colorida, já tem bastante tempo que eu tenho essa bacia, já precisando de replantar, e ela está sempre colorida, mesmo na época de chuva. Aqui tem um Mirine, que não está tão colorido, mas é uma suculenta que fica bem rosinha, um rosa bem cintilante também. Tem aqui o Mendonça, que também fica mais tom rosado. Tem aqui o Sedum Stalin, que ficaria vermelho, mas o meu não está totalmente, só um pouco colorido. O sol está atrapalhando aqui as imagens. Eu tenho também o Cotiledon Pendens, que é uma suculenta que fica bem coloridinha também. Mais Cotiledon Pendens. E aqui tem essa suculenta verdinha que fica vermelha. A Angel, às vezes ela fica um pouco laranja. Aqui eu tenho Mirine. Essa bacia aqui são suculentas que... Essa é uma paraguaiense variegata. Ela não fica variegata todo o tempo. Tem momentos que ela não tá assim, com essa coloração, como se fosse um fogo. Tem essa roxinha aqui, que é um híbrido roxo lá da Creusa. Tem Camaleon, Superbo, que são suculentas coloridas. Salsa verde é uma suculenta que fica vermelha, mas aqui não ficou. Mauna brasileira fica sempre colorida. Essa aqui eu já mostrei antes, que é a Echeveria McDougall, que também fica vermelha, mas pode ficar verde também. Fred Ives fica colorida, mas pode ficar verde. Gente, pensando bem, as minhas suculentas são todas para ficarem coloridas, mas nem sempre estão. Então, por enquanto, tem bastante colorida, mas logo, quando passar, quando eu começar a fazer bastante calor, e elas vão perder um pouco a cor, né? Mas como vai ter sempre sol, então, com isso, vou continuar ainda com uma cor legal. Essa Milky Way tá sempre rosa. Black Prince é uma suculenta que tá sempre escura, não, se fica na sombra fica verde, mas tendo sol não precisa de frio para ela poder ficar com essa cor assim bem bonita mesmo. Tenho aqui a Echeveria PP, que foi uma hibridação que eu fiz, pálida com polidones, ela só fica colorida essa borda dela, o resto fica com o tom verde. Tem a Echeveria Peach Pride, que é uma suculenta linda, não é colorida, mas tem um verde maravilhoso. A Elegance também não é uma suculenta colorida. Em alguns locais, regiões, fica colorida. E olha aqui, gente, paraguaiense colorida, que eu falei que ia mostrar para vocês. Bem rosinha. Então, gente, o sol é o principal fator aí para colorir as suculentas. E o frio também é muito importante, mas dependendo da espécie, basta ter sol que elas já ficam bem coloridas. Esta híbrida de pálida com polidônisia, quanto mais sol, mais amarela ela fica as folhas e mais vermelha fica as bordas, como a mãe dela aqui, que é esta, que é a Echeveria polidônisia. Aqui a imagem tá muito ruim, mas ela tá bem coloridinha. Aqui tem Mirinê, Medonzé, que não está colorido, colar de rubi, que fica bem colorido também, enquanto tá o sol, mas vai chegando a primavera, verão, ele não fica mais vermelho. Aqui uma Letícia, gente, que estava bem vermelha, é também uma planta que precisa de muito frio para ficar vermelha. Híbrida de mandala, fica bastante colorida, principalmente se não tiver muito adubação. Aqui o Sedum Adolfo, ele fica um tom mais alaranjado, o Nusbameriano vermelho.
A Deb, gente, é uma planta que colore muito rápido, basta um pouquinho de sol para que ela fique bem rosinha. Mas com o calor ela já não fica tão colorida. Aqui tem mais híbrida de pálida com polidones, Dusty Rose, que é a coloração dela é bem rosa. Opalina também, fica bem rosinha com o sol. Esta aqui é uma que eu fiz também, que é um pastifito com a echeveria, então virou uma pastivéria. Não sei qual foi a echeveria, né? Se foi... Às vezes eu penso que foi com a Deb que eu fiz a polinização. E aqui, sedum bronze, que fica bem colorido também ao sol. Tem esta híbrida aqui também, que é bem colorida. E aqui tem o senécio verde, que não é colorido. É uma planta que está muito grande, está muito bonita. O senécio ele pode cultivar ao sol pleno, mas em meia sombra ele fica com uma cor bonita, porque esse verde ao sol ele fica mais amarelado e eu não acho que fica muito bonito. Eu gosto dele verdinho assim. Tem aqui o trevinho bem coloridinho, gente. Isso aqui é praticamente um mato, mas é uma plantinha muito bonita mesmo. Sedum trelesi não tá colorido, ele fica colorido quando tá frio, ele fica rosa. Francesco Baldi cultivado, pegando um pouco de sombra, não fica colorido também, olha, tá bem bonito, mas não está colorido. Ele é uma planta que depende de muito sol e pouca água para ficar colorido e pouco adubo também. Quanto menos adubo, menos água e mais sol, mais gordinho, mais resistente e mais colorido ele fica. Ele chega a ficar com aparência bem fluorescente. Essa crassula fusca, ela fica bem vermelha, mas precisa também de sol e bastante frio para atingir uma cor bem vermelha. Já as Milky Ways, ela já não precisa tanto sol nem frio e elas ficam sempre, elas passam o ano inteiro, mesmo com chuva, ela fica rosinha. Pomila é uma planta que não fica colorida, ela fica com esse azul. Quando fica cultivar ao sol pleno, ela fica um pouco amarelada também, não gosto. Querência fica colorida, cultivada ao sol pleno, mas aqui elas não estão coloridas porque não está batendo tanto o sol e também não temos mais frio. O frio já passou. Esse ano nem teve tanto frio aqui, então as pessoas que me acompanham no canal já devem ter visto que as plantas chega um momento que ela fica com a coloração mais intensa no inverno, mas aí a partir do momento que vai passando o frio, elas vão se desbotando. Esse sedum aqui no Palmeriano ainda tá bem coloridinho, mas também logo ele vai perdendo essa coloração. Porém, tudo vai depender de como será o clima, né? Se for um clima, uma primavera, um verão bem chuvoso, aí a coloração diminui bem mais rápido. Se não, vai diminuindo aos poucos. Quando chega o outono, já vai começa a colorir novamente, então a gente quase não percebe aí. Essa aqui são suculentas de sombra, que nunca ficará colorida. Quando pega o sol, costuma ficar com a cor meio preta, como se estivesse morrendo. Mas o mais bonito mesmo é quando tá à sombra. Olha essas florzinhas, gente, que coisinha mais fofinha. A haste enorme dessas suculentas. São as únicas suculentas que eu considero realmente de sombra e que elas nunca ficarão coloridas de nenhuma maneira, né? Apesar da coloração meio escura. Esse aqui é o eônio, ele fica mais roxinho quando tá com o sol. Essa crassula sarmentosa, ela não é colorida, ela é variegata. Não está colorida, na verdade, né? Tá variegata, mas quando faz frio, essa parte amarela fica bem rosa e a outra fica avermelhada. Esse sedum aqui, ó, ele é para ser verdinho, mas como está estressado, tá tomando sol, então ele fica nessa cor aqui, bem alaranjada. Todos vocês conhecem o sedum burrito. Esta é uma Shadowf, é uma suculenta bem cinza. Ela vai estar tomando bastante sol, então ela vai ficando com essa coloração. Aqui é uma a Echeveria Afterglow, gente, ela tá sempre colorida. Quando não tem tanto sol, ela fica um tom mais lilás. E quando toma muito sol, ela fica bem rosa assim. É uma planta muito bonita. Não sei se vocês vão reconhecer, gente. Tá cheio de florzinha aqui. Pega sol o dia inteiro, por isso que tá tão florido. É o Plectranthus prostatus, que é o boldinho suculento.
Eu nunca fui fã dele cultivado ao sol pleno por causa dessa floração, que ele floresce muito, mas ele atingiu um formato aqui bem, parece uns pendões que eu gostei bastante com essas florzinhas. E as florzinhas são tão em quantidade que deu um colorido a mais assim para ele. Ó, ele ficou bem roxinho com as florzinhas. As florzinhas são minúsculas, mas como elas são bastante, então ela faz colorir, parece uns pendõezinhos. Então ele é a primeira vez que eu vejo o Plectranus prostrato nesse formato. As folhinhas estão bem gordinhas, e ele tá com os ramos arredondados e curtinhos. Tá aqui com paraguaiense, que não estão coloridas, mas este Eônio kiwi, que está aqui, eram os tronquinhos daqueles que vocês viram, daquele vaso que eu deixei aqui. E olha como que tá colorido. As rosetinhas estão bem pequenininhas, né? Porque o tronco já estava velho, mas mesmo assim estão bem bonitas, bem coloridinhas. Teve uma época que nem parecia folha, parecia flores de tão colorida que tava. Os reônios, eles ficam muito coloridos na época de outono e inverno, porque eles podem ficar no sol nesse período. Fora isso, não é bom deixar os reônios ao sol, porque ele não gosta muito de calor. Ele gosta de sol, mas o frio precisa estar junto, senão ele não gosta. Olha aí de pertinho, gente, as florzinhas espectrantes, que coisinha fofa. Parece a flor de boldo, só que pequenininha, né? Tá muito fofo. Isso aqui, gente, era um vaso que tava com paraguaiense. Eu cortei, deixei para desocupar e com isso o tempo foi passando e as plantinhas foram crescendo novamente. Olha aqui a crassula capitela também é uma planta que fica muito colorida, mas precisa de bastante sol e também precisa de uma noite fria. Aqui, mesmo quando é época de primavera, verão, fica muito calor, mas à noite sempre dá uma resfriada um pouquinho. Então, com isso, ela consegue ficar o ano inteiro colorida. A crassula fusca também fica muito colorida, mas se estiver fazendo frio. Então, vai passando frio, ela vai perdendo aí a coloração. Lembrando, resumindo, falando aqui mais uma vez, nem todas as suculentas necessitam do frio e do sol juntos para poder ficar colorida, mas o sol é indispensável. Não tem como ter suculentas coloridas se não estiver ao sol. Precisa de pelo menos, algumas espécies precisam de pelo menos 6 horas de sol por dia para poder ficar colorido. Essa orelha de elefante, ó, aqui tá bem mais colorida do que a outra que eu mostrei anteriormente. E essa crassula fusca, gente, ela tá com uma cor aqui bem diferente. Ela perdeu também a clorofila aqui, provavelmente ela tá com problema de raiz. Isso aqui, ela dura um tempo desse jeito, depois acaba morrendo se não for feito o replantio. E quando a gente faz a poda e passa para um novo substrato, o que acontece é que ela volta a ficar verde novamente, porque isso aqui não é um estado normal da planta. Ela tá assim, porque ela está necessitando de alguma coisa, ou uma adubação, ou então ela está ou com cochonilha, ou com nematóide nas raízes, então por isso que ela fica dessa forma assim. Depois eu vou replantar ela, né, para ver o que ela tem e ela vai mudar. Aqui tem uma Letícia escondidinha, ó, bem coloridinha. E aqui tenho mais Plectranthus, que está bem colorida aqui e as folhinhas estão bem gordinhas. Não tá dando para vocês verem, mas as folhinhas estão quase tipo a folha do colar de pérola, só que em forma de coração, de tão gordinha que elas estão. Elas chegam a ficar redondinhas. E aqui tem mais uma momoca, tá bem verdinha, ó, mesmo estando no sol pleno, muito sol o dia inteiro e não está tão colorida. Já a pálida, na verdade uma híbrida de pálida, que deveria ser um verde, tá aqui bem colorida. Então, as suculentas, cada uma se comporta de uma forma. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar esse vídeo que está aparecendo aí nessa foto. Só vocês clicar nessa foto e vocês vão ver um vídeo onde eu mostrei a diferença de coloração das suculentas cultivadas ao sol e cultivadas com menos sol, na meia sombra. Espero que vocês gostem. Até mais. Tchau, tchau.